Reunidos para mais esse encontro de reflexão e aprendizado. E assim vamos fazendo a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos conversar um pouquinho hoje, e nosso tema é tempo certo. Para começar o nosso encontro de hoje, eu queria ler uma passagem rapidinha, porque eu acho que inevitavelmente fala um pouquinho de nós e de como estamos conduzindo os nossos tempos e o nosso modo de estar no mundo. Ele é de um indiano e ele se chama Sri Ravi Shankar. E ele diz assim: alguns estão solteiros, alguns estão casados e esperam 10 anos para ter um filho. Outros tiveram um filho depois de 1 ano de casados. Alguns se formaram aos 22 e esperaram 5 anos para conseguir um bom emprego. Outros se formaram aos 27 e encontraram o emprego dos seus sonhos imediatamente. Alguns se tornaram presidentes de grandes empresas aos 25 e morreram aos 50, enquanto outros se tornaram presidentes aos 50 e viveram até os 90. Cada um trabalha com o seu próprio fuso horário. As pessoas conseguem lidar com as situações apenas de acordo com o seu próprio tempo. Trabalhe com o seu próprio tempo. Seus colegas, amigos, conhecidos, mais jovens podem parecer estar à frente de você. Outros podem parecer estar atrás. Não os inveje nem zombe deles. Apenas estão em seu próprio tempo e você está no seu. Você não está atrasado nem adiantado. Você está exatamente na hora certa. Eu quis começar com esse tempo porque ao ler esse trecho e com base no tema que se chama Tempo Certo, que tem como referência o livro Renovando Atitudes, psicografado por Hamed, o eixo é a questão do tempo, lugar e situação que a gente ocupa na vida neste momento. E quanto isso diz sobre a nossa história, sobre as nossas escolhas e sobre as nossas possibilidades. Mas como é lidar com isso de uma maneira aberta, compreensiva, de maneira que eu possa entender o lugar em que eu estou. De início, a gente considera que ninguém está atrasado ou adiantado. A pessoa está naquele ponto porque as escolhas, situações a trouxeram até aquela situação, aquele aspecto. E aí é importante, e eu gosto inclusive também dessas comparações com a natureza. Porque quando a gente olha uma flor, a gente não se pergunta por que aquela flor tem mais botões que a outra, por que aquela flor tem uma outra tonalidade que não a outra. Quando a gente olha para a natureza e olha para essa manifestação, faz tanto sentido que cada uma tem a sua característica, a sua forma, a sua beleza. Por que a gente consegue lidar e conceber isso na perspectiva da natureza, mas a gente não consegue lidar com isso na perspectiva humana da coisa? Por que a gente não consegue considerar a beleza na singularidade, a beleza no particular de cada um? E não é que a gente não consiga fazer isso só em relação ao outro. Eu entendo que muitas vezes a nossa dificuldade é de entender e considerar a beleza na nossa singularidade. Então, como é aceitar que talvez eu esteja vivendo um tempo e uma situação diferente de pessoas próximas a mim ou de determinado contexto ou situação social? Por que em um primeiro momento
O que se recebe é como se aquilo fosse uma inadequação, uma incapacidade. Por quê? Se cada um tem um processo e um tempo, não parece claro e evidente que as histórias vão ter ritmos e tempos diferentes? Falando assim soa tão claro, né? Mas na nossa experiência e no nosso registro diário não é assim que acontece. Na nossa vivência, existe uma tendência muito grande a tomar como medida o entorno, o outro. E qual é o custo? Qual é o benefício disso? Não é invalidando o outro ou desmerecendo a presença dele para que eu possa pensar a minha situação. Porque as pessoas estão na nossa vida por uma razão, por um sentido. A gente aprende, a gente amadurece, a gente troca. E isso é essencial e fundamental para o nosso desenvolvimento. Mas, do momento em que eu passo a medir o meu desenvolvimento e a minha trajetória com base no do outro, aí eu me enrosquei. Como eu posso ponderar e avaliar a minha trajetória com base na história do outro, que veio de um outro lugar, de um outro tempo, de uma outra educação? Assim, isso vai deixar a gente cada vez mais confuso, desorientado, procurando uma referência. Não é aí que a gente vai se achar. Então, a minha medida, a minha referência de desenvolvimento e crescimento sou eu mesmo. Aonde eu estava e aonde eu estou. Aí sim eu posso falar de onde eu estava e pensar: essa caminhada, essa trajetória atende, contempla o que eu gostaria? Eu me movimento na direção que faz sentido para mim? Mas a minha medida sou eu. E o outro está comigo nesse projeto e nessa trajetória no sentido de troca, mas não no sentido de comparação. Me parece que ainda é muito presente essa circunstância da comparação em relação ao outro, ao desempenho do outro. A gente vive numa cultura que enaltece muito o alto rendimento. E hoje em dia, inclusive, comercializa-se muitos materiais, muitos palestrantes orientando no sentido de como aumentar o meu desempenho. Então, pode ser que dentro do que eu busco para mim, eu precise reordenar o meu ritmo e aumentar o meu desempenho. E isso pode ser benéfico, sim. Mas eu só tenho que prestar atenção se o que eu quero é aumentar o desempenho em determinada situação, fruto de um desejo meu, de uma vontade, ou se eu quero aumentar o meu desempenho, fruto de para enaltecer um discurso em uma sociedade que hipervaloriza o alto rendimento. Tudo bem, as pessoas estão enaltecendo o volume, as realizações, as conquistas, mas a que custo e de que jeito? Então, peraí, eu sou um indivíduo de alto rendimento, enalteço isso na maneira com que falo e apresento para os meus colegas, mas a que custo? Eu estou sustentando e vivendo isso no meu cotidiano. Será que não está muito alto? Então, eu quero melhorar meu desempenho? Quero. Mas para isso, mais do que atender a técnicas e a modelos coletivos, talvez eu tenha que ter um trabalho de pensar o que me estimula, o que me potencializa, o que aumenta o meu rendimento naquela direção. E isso que eu quero aumentar,
É por quê? É para quê? É para mim? Para o meu desenvolvimento? Ou é para minha competição aí fora? São muitas as perguntas que a gente tem que fazer consigo mesmo. Mas me parece que se questionar e se entender é tarefa essencial para a gente pensar o que a gente está fazendo nessa vida. Se eu estou sem tempo hábil para dialogar comigo mesmo, para entender minhas motivações, meus tempos, meus anseios, o que eu estou fazendo? Então, eu penso que a questão do tempo certo começa com um diálogo consigo mesmo, sobre o lugar em que eu estou. E eu olho para esse lugar e eu tento lançar um olhar de entendimento para saber o que me trouxe até ali. Ok, estou neste ponto. Como eu quero me movimentar? O que faz sentido para mim? E aí eu lanço isso. Não numa coisa desenfreada, adoecida. Não, amorosamente. Acolhendo meus tempos, minhas limitações. Às vezes eu rendo pra caramba de um jeito e as pessoas estão fomentando outras formas. Eu já sei que aquilo não me atende. Então, é saber destrinchar e separar isso. Acho que esse é um aspecto. O capítulo traz uma referência, que é uma referência bíblica, e as parábolas são um recurso muito importante de reflexão e pensamento. E vai falando um pouco dessa coisa, no caso essa parábola que a gente vai mencionar aqui, que é a parábola do semeador, vai orientando um pouco sobre essa questão do tempo. E aí, falar dessa parábola, eu peço que a gente mude um pouquinho do lugar, porque até então aqui na palestra eu estava conversando sobre a nossa relação com o nosso tempo. Agora vamos inverter um pouquinho e vamos sair para a nossa relação com o tempo do outro, que também é algo importante. Porque se eu preciso respeitar meu tempo, como eu vou lidar com o do outro? E aí, o Jesus na palavra, né, nessa parábola, ele começa dizendo... Primeiro vai lhe contar como ele proferiu essa parábola. Ele não chamou, ele não convocou as pessoas para vir na direção dele. O que ele fez, ele estava em determinado lugar e ele começou a proferir essa parábola, e aqueles que se interessaram se aproximaram dele para ouvir o que ele tinha para dizer. Então ele não foi na direção de ninguém e falou, é dia, vamos estudar, vamos aprender. Não, quem quisesse, quem estava interessado, ele estava ali. E ele começa dizendo que uma pessoa portava algumas sementes. E essas sementes, algumas de início, caíram no caminho. E essas primeiras sementes falam de como elas caíram no caminho, não foi feito um plantio, não tinha terra fértil para aquilo, os passarinhos vieram e comeram. Então, no sentido de equivaler palavra e semente, aquilo não prosperou porque não estava em terra favorável. Aí, outra parte das sementes caíram sobre as pedras. Sobre as pedras batia muito sol. E aí, por mais que tenha nascido a partir daquelas sementes nas pedras, elas logo morreram porque elas tinham uma exposição grande e tinham uma vulnerabilidade. Então, até fala de equivalendo às pessoas que ouvem aquilo, mas talvez não consigam dar sequência, se apropriar daquilo que está sendo dito. Aí, depois ele fala das sementes que caem entre os espinhos. E de quanto essas têm dificuldade para brotar, pensando nos espinhos dentro dessa lógica
desse meio social que reprime, que inibe, que não deixa a gente florescer na nossa singularidade. E, por fim, ele fala da terra onde ele plantou e a coisa prosperou. E aquelas sementes renderam plantas e frutos e se multiplicaram. Equivalendo a nós, quem são esses seres onde a terra foi próspera e fértil? Quem são esses seres que puderam ouvir aquilo que estava sendo dito e puderam acolher aquela história, aquela orientação de Jesus naquele momento? Acho que a gente pode pensar que eram seres que tinham alguma disponibilidade já para aquilo. Seres que já tinham uma abertura emocional e psicológica para acolher aquela fala de Jesus, aquela compreensão acerca de determinada coisa. E considerando o nosso tempo e o nosso ritmo, eu entendo que o mesmo vale para a gente. Como é respeitar e entender o tempo de cada um. O tempo que cada um tem para receber, acolher e florescer. Então, em alguns momentos, para determinadas coisas, nós somos solo fértil. Em determinados momentos, nós ainda somos pedra. A gente varia, porque estamos aqui num processo de evolução e de busca. Nosso trabalho e nosso anseio é que podemos ampliar a consciência de maneira a poder receber cada vez mais e prosperar e ser fértil. Só que esse é um trabalho com a gente. Pode ser muito agressivo e impositivo eu falar para o outro do tempo e do ritmo em que ele tem que prosperar. É uma postura agressiva, violenta e pouco efetiva, porque ainda não é solo, ainda não é o tempo dele. Diante disso, o que é possível e o que nos orienta Jesus nessa parábola? O silêncio e a paciência. Que no tempo daquela pessoa, no jeito daquela pessoa, ela vai acolher a ideia, se aquilo fizer sentido ou não para ela, e aí ela prospera e avança. Para além disso, não nos é possível mais nada, e nem tem que ser, porque o desenvolvimento é algo muito individual, singular. Então, a maneira e o ritmo com que eu vou me apropriar daquilo é tão próprio. Então, eu optei por falar dessa parábola porque eu achei um jeito muito bonito para a gente pensar sobre os tempos e ritmos de cada pessoa. E a importância da paciência e do respeito por isso. Até mesmo porque, por mais que a gente esteja sendo solo fértil em algum momento, a gente pode virar a esquina e para uma outra situação e contexto a gente vira terreno espinhoso. Então, não dá para apontar, recriminar, delimitar. Dá para respeitar, tratar com paciência. E aí, esse é o tempo do outro. Nessa circunstância, eu vou cuidar e zelar do meu tempo, me entendendo, me acolhendo e me respeitando, para pensar como eu sou mais fértil. Penso que de maneira geral era isso que eu tinha para dizer. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma colaboração. A colaboração é que ontem nosso estudo foi esse capítulo. E
bem a reflexão que dá para se fazer mesmo da aula de ontem e da palestra de agora. É muito importante ficar bem marcado, ficar bem consciente desse entendimento de respeitar o espaço, o crescimento de cada um e olhar para dentro da gente, né? Como é que a gente está nesse momento, o que a gente pode fazer. Pois é. É uma orientação tão importante porque convoca a um trabalho consigo mesmo, né? É mais uma puxadinha de orelha, tipo, ei, você que tá aí apontando o dedo pro tempo da pessoa, que tal cuidar um pouco da sua trajetória e do seu tempo? Porque sobre esse sim te cabe. Eu acho que tem um degrau tem uma parte muito boa também que fala que eu penso, eu sinto, eu vivo. Só é muito difícil atrelar isso com uma expectativa. Eu acho que a expectativa é a parte que a gente cria das nossas aflições e que às vezes não sabendo lidar com a expectativa a gente perde o rumo para o autoconhecimento. Né? Então, eu acho que a expectativa é algo onde a gente tem que saber lidar, a gente tem que ter algumas, mas tem que saber lidar com as frustrações da expectativa. Né? Pois é, porque a expectativa é quando você cria sobre algo, né? Nossos anseios, as nossas aflições, e a partir do momento que ela não dá certo, às vezes você tem que saber remanejar, ou saber olhar para dentro e saber o porquê que não deu, encontrar o caminho, saber se está sendo repetitivo. A frustração ela é indigesta, mas quando ela vem, ela pode ser uma circunstância importante para a gente pensar que expectativa era essa. O que em mim estava se manifestando ali, que não conseguiu obter o resultado? Eu acho que quando se trata da gente, tem essa reflexão. E quando se trata do outro, eu acho que vale a pergunta de em que momento aquela pessoa tem que atender a minha expectativa? Em que problema, porque o problema está em mim, assim, não enquanto uma coisa ruim, mas de eu criei uma expectativa sobre algo que o outro deveria me entregar. Não. O outro vai entregar o que ele pode. E também tem um lado de que quem disse que a expectativa que eu criei está certa. Também, né? Você quer impor alguma coisa para você, mas quem disse que aquilo está certo? Você quer determinar, primeiro que tem um lado orgulhoso que quer determinar. E depois tem o outro lado de que você nem sabe, você supõe que alguma coisa, baseado numa ideia que você tem. Pode ser que não seja bom para ninguém também. Pode ser que exatamente. Eu às vezes penso que em determinados momentos, em situações de prece, de pedido, ainda bem que eu não fui atendida, porque aquilo era um enrosco, não era... É a questão, a fala do Chico no Sinal Verde, às vezes o bem é o mal interpretado. Tudo isso no processo de aprendizagem, né? E de aceitação que estamos no tempo certo. Essa é uma grande palavra, né? Aceitação do tempo que você está e do tempo que você tem que caminhar. Pois é. Mas eu acho que também tem algumas questões que podem ser um pouco aceleradas. O autoconhecimento, atrelado à leitura, atrelado... Ele não vai vir deitado no sofá. Sim. A gente tem que atrelar a leitura, a gente tem que atrelar o nosso pensamento. Uma atitude, né? É a lição diária, você não se reprimir, mas toda vez que tem alguma ação, você pensar sobre essa situação também. Não viver só no automático. Usar como aprendizado. Então assim, eu acho que a gente também tem uma lição diária para o autoconhecimento. Sem dúvida. Então, É autorresponsabilizar-se, né? Autorresponsabilizar-se também, é buscar o conhecimento, é se dedicar ao próximo. Eu acho que tudo isso também acelera essa parte. Sim, se a gente está buscando um aperfeiçoamento e uma expansão, tá aí lembrando que a gente tem sim ferramentas e recursos. É colocar a mão na massa. E as parábolas são muito interessantes. Por exemplo, até essa do semeador o solo é fértil?
Você prospera porque você coloca a mão na massa. Tem que semear. Você vê que a própria questão das parábolas, né? Não é uma coisa falada, nada que Jesus falou era uma coisa que era dirigida, ele jogava as coisas. Ele jogava. Não entende. Primeiro que ele... Finalidade, né? Quer dizer, Ele já não exige que você tenha uma compreensão sobre. ele fala, tipo, vá pensar. Nossa, mas eu É, falar que todos os livros que eu li atrás do Espiritismo, todos são assim, nenhum joga fácil a situação. Aí você fica, e não vai pensar, você pode interpretar mil coisas, né? Aí depois você pensa de novo, você fala, não era aquilo, é outra coisa. As parábolas é um recurso muito interessante, né? Primeiro que às vezes você volta nela e cada vez que você volta é uma compreensão. Ou às vezes você vai na palestra e também quando algum palestrante usa dela, você fala, nossa, mais um aspecto que eu não havia pensado. É riquíssimo. E exatamente isso, é Jesus falando, então, vá trabalhar, vá expandir, vá refletir. Trabalho. Ao mesmo tempo que pode ser desafiador, é tão interessante pensar quantas ferramentas a gente tem, né? Para expandir, para crescer. Certo? Podemos encerrar com uma palestra assim só de pessoas queridas. Bom, então vamos fazendo o encerramento. Vamos nos acalmando, agradecendo a oportunidade de todos aqui presentes e da espiritualidade que nos auxiliou, nos deu sustentação e nos acompanha. Que assim seja.